Então agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre o bebê. É importante, eu vou dar uma pincelada dos itens mais importantes durante a sessão para a gente saber, né, o que está acontecendo com o bebê, e é muito importante a gente entender sobre a fisiologia, anatomia do bebê, isso é muito importante, tá? Sobre os reflexos também. Isso vai te ajudar muito durante a sessão, o comportamento do bebê. Uma das coisas importantes é sobre o reflexo. O bebê, ele ficou 9 meses na barriga, no útero da mamãe. Então, ele ficou numa posição bem apertadinho, bem dobradinho, dentro da barriga da mamãe, né? Então, aqui é um lugar que ele estava muito seguro, certo? Então, onde ele mexia, se ele esticasse as mãozinhas, as perninhas, ele tinha o quê? Parede do útero para encostar. De repente, ele nasce, né? E aí você vai trocar ele ou mexer nele, ele vai abrir os braços e vai abrir as mãos, ele não tem mais parede do útero para encostar. E isso traz insegurança para o bebê. Quem tem filho sabe que quando, por exemplo, a gente vai dar banho no bebê, quando a gente dá de barriga para cima, eles abrem os braços, abrem as pernas e se sente inseguro. Quando a gente põe o bebê de barriga para baixo, para dar banho, por exemplo, ele se sente muito mais seguro. Então, o bebê ele é totalmente inseguro, exatamente porque ele viveu muito tempo dentro do útero, num lugar aconchegado, quentinho. Então, um dos reflexos mais comuns do bebê é o reflexo de Moro. O que acontece? Você está aqui com o bebê bem quietinho. O bebê gosta de aconchego. Você está bem aqui quentinho com ele. De repente, você faz isso, coloca ele no balde assim, ó. Você vai descer. Aí, o que ele faz? Ele abre as mãozinhas. Esse é o reflexo de Moro. Então, ele faz assim, ó. Normalmente, ele abre as mãos e abre as pernas também. Então, tem que ter muito cuidado. Na hora que a gente está aqui com o bebê bem quentinho, vá com ele. Vá, que você vai trazer segurança. Vá com o seu corpo até o baldinho ou até o puff, onde você deseja. Vá com o bebê. Por isso que o enroladinho, o wrap, quando a gente enrola, isso traz lembrança do útero. Toda vez que a gente enrola o bebê, coloca ele no casulo, você vai remeter o bebê ao útero, né? Então, ele se sente seguro e confortável daquela forma. Então, isso é uma das técnicas que a gente usa para acalmar o bebê durante a sessão, que é infalível, é enrolar o bebê. Tá? Na hora, ele fica quietinho. Você enrolou, virou ele de ladinho. Se você fizer um chiadinho, é uma técnica infalível. Então, um dos reflexos importantes é esse da abertura da mão. Então, a gente tem que ter cuidado na hora da gente levar o bebê. Eu sempre digo que o trocador é um dos lugares que o bebê mais chora, porque você deixa um lugar aberto, né? Muitas mães reclamam, o meu filho não gosta do berço, ele não gosta do trocador. É porque é um lugar inseguro, é um lugar aberto, né? Não tem onde ele encostar. Então, por isso que eu gosto de trocar o bebê aqui, ó, no meu colo, ó. Coloco o bebê aqui, dobro as perninhas dele, coloco a minha barriga aqui, ó. Então, eu só seguro as mãozinhas e balanço a perninha. Isso tudo traz segurança para o bebê. Então, é uma das formas que ajuda você colocar uma roupinha ou até mesmo enrolar o bebê. Então, você traz aqui, eu coloco na minha barriga aqui mesmo, ó, eu pressiono a perninha levemente e eu tô aqui, ó. A gente tem que ter cuidado somente com... Eu gosto de colocar, eu vou pegar... Deixa eu pegar aqui logo. Eu gosto de colocar um travesseirinho também. Até porque, na hora da gente enrolar, o bebê não ficar isso aqui, tá? Porque o bebê tem a traqueia. A traqueia dele não tem aqueles anéis cartilaginosos que o nosso tem, que tem a passagem. É tipo um canudinho. Então, se você deixar ele muito assim, ó, você pode obstruir a via aérea do bebê. Então, se ele fica muito assim, ele pode ter dificuldade para respirar. Aquela posição também que o bebê fica no puff, assim, ó. Quando você coloca a mãozinha aqui, ó, debaixo do pescocinho, a gente tem que ter cuidado também, que ele pode até engasgar, porque você pressionou a mãozinha dele de baixo aqui na traqueia dele. Então, tenta colocar um pouquinho mais pra frente. Essa aqui também, quando colocar a mãozinha, tenta não ir colocar aqui também, ó. Que você pode... Tá? Que é um canudinho, é bem fininho, não tem os anéis cartilaginosos que o nosso tem, que a passagem é mais livre, né? Então, toda vez que a gente for enrolar o bebê, então é importante a gente... Coloca um travesseirinho, não precisa fazer assim, ó, tudo pra trás, tá? É só um pouquinho só, ó. Aí coloca a mãozinha aqui, tá? A gente tem que ter esse cuidado. Outro reflexo que o bebê tem, além do reflexo de Moro, é o reflexo de sucção. Isso é muito comum.
né? Porque o bebê, às vezes, o bebê acabou de mamar, ele tá cheinho, e aí você coloca ele no puff, alguma posição, o bebê já vira pro lado e faz assim, ó, querendo mamar. Aí você passa um pano perto da boca dele, aí você fala, ele quer mamar. Não, ele não quer mamar. Isso é reflexo de sucção, todo bebê tem. Né? Uns bebês têm um reflexo de sucção mais ativos do que o outro. Então, isso é muito comum. Eu, Joyce, não uso chupeta na sessão. Não ofereço minha chupeta. Se a mãe trouxer, a gente coloca, ajuda muito. Mas eu não uso, tá? Eu não dou chupeta pro bebê aqui na sessão. Tá com muito reflexo, muito ativo de sucção, eu tento acalmar esse bebê, eu tento colocar ele de volta, evito colocar a mão nas bochechas, porque tudo que você coloca, ele vira boquinha, tá? Se eu vi que o bebê mamou direitinho, tá cheinho, eu tento acalmar e evitar colocar a mãozinha aqui por causa do reflexo de sucção, tá bom? Então, o bebê tem, é tranquilo. Às vezes a mãe fala, ele fica 1 hora no peito, mas às vezes 1 hora que o bebê está no peito, ele não está mamando. É porque ele está ali chupetando, porque o peito acalma muito, né, acalenta. Porque uma mamada efetiva mesmo, ela é em torno de 20 a 25 minutos. Então, às vezes o bebê fica 1 hora, ele não está mamando, ele está mesmo, ele é reflexo de sucção, ele está ali chupetando, que o melhor lugar do mundo é no colinho da mamãe. Então, por isso que eles gostam de ficar ali, tá? Então, o outro reflexo é o reflexo de sucção. O outro reflexo que a gente tem que lembrar é o reflexo palmar. É esse aqui. Quando a gente coloca no meio da mãozinha dele, aqui, ó, a gente vai colocar o bebê assim de frente, o que ele tá? Ele tá com a mãozinha assim, né? Com esse dedinho para dentro. Se esse dedinho tiver aqui, ó, na palma da mão, ele vai fechar, tá? Esse é um reflexo palmar. Então, se você passar a mão também dentro da palma da mão do bebê, ele vai fechar também. Isso é muito comum. Tá? Então, toda vez que tiver, tirar, isso vai facilitar. Aqui também, ó, se o bebê tiver assim, ó, ele vai fazer o quê? Amassar a bochecha dele, ó, para fazer essa pose aqui, ó. Para fazer a pose do queixinho aqui, ó. Se o dedinho dele tiver dentro, que é da palma da mão dele, ele vai amassar a bochechinha dele. Então, vamos tirar, que isso vai facilitar. A mesma coisa aqui, se tiver, vai ficar com as mãozinhas fechadas, então vamos abrir, porque isso é um outro reflexo do bebê. Outro reflexo também que a gente tem que lembrar é o de Gallant. Ele é aqui na cervical, ó. Exemplo, se eu coloco um paninho, vou colocar um paninho, ou eu passar a mão levemente assim, ou colocar uma asinha nas costas, sabe? Aquela foto bonitinha que tem uma asinha. Eu coloco levemente, o bebê vai fazer isso aqui, ó. Aí ele desmonta a pose que você acabou de preparar. Você acabou de preparar a pose aqui, ó, bonitinha aqui assim, ó. Aí você foi lá, ou encostou levemente, ou colocou uma asinha, ele vai lá e desmonta. Ele faz assim com as costas, tá? Esse é um reflexo de Gallant e todo bebê tem, tá? São reflexos primitivos, o bebê vem com esses reflexos. Ah, não é um ou outro, não, eles vêm com esse reflexo. E aí a gente vai colocar um paninho, ele vai fazer isso aqui. Então, o que a gente evita? Asinha, coloca firme. Vai bater, vai ninar o bebê, por exemplo. Se você fizer assim, ó, é como se estivesse acordando o bebê, sabe? Levemente. Então, vamos fazer firme. E aí, o paninho, é bom colocar a mãozinha antes e jogar o paninho em cima. Aí a gente tira devagarzinho, tá? Eu vou mostrar na prática como exatamente eu gosto de colocar o paninho. Esse é o outro reflexo de Gallant. Tá bom? Uma das coisas importantes também que vale lembrar sobre o soninho do bebê. O bebê tem 2 fases de sono, né? O sono REM e o no REM. O sono REM é um sono leve, tá? Como que a gente sabe que o bebê está com sono leve? É quando o bebê está com uma respiração que oscila mais, a barriga fica assim, ó. Aquele sono, a respiração, a barriguinha fica assim, ó. E o olhinho fica virando, ele abre. Aí vem a hora do sorriso que a gente pega, que é a hora do soninho REM. Né? Ele mexe muito a boca, faz assim. Aí a mãe tá sonhando. É a hora do sono REM. Porque o bebê, o sono dele é feito de ciclo. O adulto também. O bebê tem um sono feito de ciclo, né? Ele fica mais ou menos 40 minutos no profundo, 20 no leve. 40 no profundo, 20 no leve. Então, quando o bebê entra em sono profundo, é importante a gente aproveitar o sono profundo para fazer as poses mais difíceis, né? Se ele está no sono leve, a gente a gente evita mexer tanto no bebê no sono leve. Então, ele vai ficar com a pálpebra dos olhos mexendo bastante, a respiração ela oscila muito, né? Bem mais alta. Mexe as mãos, o ombro, ela está no sono leve. A gente espera um pouquinho, eu gosto de esperar, eu evito mexer no bebê, a não ser que ele seja enrolado, tá? Porque ele está bem aconchegado.
Eu evito mexer no bebê nesse sono leve. Quando ele está no sono profundo, aí é legal, aí a gente pode mexer. O sono profundo, a respiração fica, ó. Você vai ver que ele está em sono profundo, os olhos não mexem mais, ele não vai sorrir. Então ele fica, você vê que ele está, ó. Eu que sou mãe, eu cansava de colocar o dedo no nariz do bebê. Será que ele está respirando? Está muito quieto. Então eu fazia muito isso, né? Então são os dois sonos, né? O REM e no REM, né? Outra coisa importante a gente saber, após a mamada, a mãe deu mamar, eu deixo sempre livre. Mamãe, faça exatamente como você faz em casa. Eu não gosto de apressar a mamada da mamãe para poder fazer a sessão. Então, assim, eu gosto de deixar ela bem à vontade quanto o tempo da mamada. Então, e normalmente uma mamada é de 25 a 30 minutos. O bebê mamou, eu gosto de pôr para rotar. A mamãe pode? Pode. Falei, mamãe, se você quiser que eu coloque o bebê para rotar, porque eu já deixo aqui na posição que eu gosto, já aconchegadinho, já coloco no meu colo, né? Gosto de colocar aqui perto do meu coração, para ele ouvir a batida do meu coração. Eu gosto de deixar o bebê aqui. E eu gosto de respeitar os 20 minutos após a mamada. Nossa, Joyce, você fica 25 a 30 mais 20, sim, quase uma hora, tá? Se o bebê mama aqui, eu fico uma hora sem fotografar. Isso é muito importante. Por quê? O bebê precisa rotar? Não, ele não precisa rotar. Por quê? Ele não precisa rotar? Porque nem todo bebê engole ar durante a mamada. Então, se a pega não foi tão perfeita, ele vai engolir ar. Então, ele vai arrotar. Se ele teve uma mamada perfeita, então ele não vai arrotar. Ele não tem obrigação de arrotar, mas ele tem obrigação de ficar ereto, tá? Por quê? Porque o esfíncter do bebê ainda é prematuro. O nosso, né? À medida que a gente for crescendo, normalmente os bebês com 6 meses já conseguem ter, porque vai estar sentando, com 6 meses eles já conseguem ter essa maturidade do esfíncter. Então os recém-nascidos não têm, então é aberto. Então se eu deito, eu tenho a pressa de fazer um ensaio após a mamada, fico só 10 minutos depois da mamada, então eu vou deitar esse bebê para enrolar ou para fazer qualquer coisa, o leite volta. O leite volta, aí acontece o quê? O soluço. Aí o bebê fica incomodado, então a gente tem que voltar com o bebê em pé e esperar. Então a gente acaba regredindo. Então eu prefiro esperar 20 minutos depois que o bebê mama. Tá? Se apressar, eu acho que não vale a pena. E ainda a gente ganha um momento precioso, porque você esperou 20 minutos do bebê, depois da mamada, para ele arrotar, e ainda você espera o bebê entrar em sono profundo, que é muito legal, tá? Mas eu gosto muito de respeitar, exatamente porque o esfíncter, ele é prematuro, e esse leite pode voltar, o bebê soluçar, e aí é muito ruim, que aí você volta com o bebê pro seu colo e tudo mais, beleza? Outra coisa que é importante, a gente saber sobre o umbigo do bebê, né? Às vezes a mamãe chega com o umbigo já caiu, né? Se a gente pegar um bebê de 10, 12 dias, às vezes o umbigo já caiu com 7 dias em casa, né? Minha primeira filha com 7 dias caiu, mas minha segunda filha caiu com 24 dias. Então, vim com esse umbigo mais exposto, né? Ali é uma porta para bactéria, né? Para infeccionar. Então, o que eu gosto? Por exemplo, se você passou, eu já passei por uma situação que o umbigo estava por um fio para cair. Ele caiu na sessão. Né? Você vai entrar e dizer, o umbigo caiu, vai entrar. Não vai entrar em desespero. Isso poderia acontecer com a mamãe colocar a bermudinha em casa, não vai entrar em desespero. O umbigo caiu, a gente vai limpar com álcool 70 e acabou, entrega o umbigo. Haja naturalmente, tá? Isso tem problema. O umbigo sangrou, por exemplo, esse umbigo sangrou na sessão, sujou até o seu tecido, enfim. Tenha sempre álcool 70, tá? É recomendado pelos médicos, pelos pediatras, usar o álcool 70 ali. Nunca abafe esse umbigo. Não coloque uma faixa, não coloca uma fralda ali por cima, nunca abafe. Deixa ele aberto, tá? O que é importante é você ter todos os acessórios limpos, né? Os acessórios onde você vai colocar aquele bebê, ele tem que estar limpo, né? Ele tem que estar lavado, né? Com sabonete neutro, ele tem que estar passado, né? A sua mão sempre higienizada com álcool e o umbigo do bebê sempre limpinho com álcool, tá? Eu sempre gosto de passar o álcool quando termina a sessão ou antes da sessão, tá? Mas quando eu entrego, eu também gosto de passar o alquinho no bebê. Eu limpo esse com o algodãozinho, tá bom? Então, é importante, não precisa entrar em desespero se o umbigo cair ou o umbigo sangrar. Se ele sangrou, a gente tem que usar o álcool 70, mas nunca abafar esse umbigo, tá? Isso é muito comum
e isso também não precisa te preocupar durante a sessão, mas a gente precisa estar atento aos sinais do umbigo. O bebê possui algumas moleiras, né? Pelo menos 6 moleiras. Eu vou falar da importante que a gente mais encosta. Seria essas duas na laterais, aqui e aqui, tá? E essa aqui, tá bom? Evite nas posições, principalmente a de mãozinha na queixinho, você pressionar a sua mão. A pose que a gente faz transição para fazer a montagem, essa aqui, ó. Ó, vou colocar aqui. Então, eu seguro o bebê aqui, depois eu seguro aqui. Quando a gente não pode segurar aqui onde está a moleira, tenta segurar mais atrás um pouquinho, tá bom? Segura atrás, tá? Evita na hora de você for pegar o bebê, encostar nessa moleira, tá bom? Tá tudo bem aberto, então a gente não pode trazer algum problema para o bebê. Outra coisa importante para a gente falar também são nas articulações, né? Tem algumas partes do bebê que são complacentes, né? Que ainda não possui, são cartilaginosas, não possuem o ossinho formado, né? São mais espaçados. Então, por isso que o bebê não... A gente fala assim, ai, cuidado, a avó supermente fala, né? Ai, cuidado, vai quebrar. Não, não vai quebrar. Existem, quando nascem alguns bebês, algumas fraturas, né, que acontecem em alguns locais, às vezes fraturas na costela ou aqui no ombro, existem. Mas quando a gente vai fazer alguns movimentos, eles são bem molinhos ainda, tá? Então é bem tranquilo, a gente faz com cuidado e ele não vai quebrar, tá? E essa parte, principalmente as mãozinhas aqui, ó, são bem separadinhas, né? A nossa, aqui a parte das articulações são bem juntinhas, o do bebê é bem separadinha, por isso que eles são bem molinhos na hora que a gente faz assim com as mãozinhas, tá bom? Outra coisa legal que eu gostaria de falar é sobre o bebê antes do período de 15 dias, né? A maioria dos bebês que antes do período de 15 dias, ele ainda não tem cólicas, né? Pela prematuridade mesmo do intestino. E depois desse período as cólicas começam a surgir. E eu e Vicentine, a gente nunca teve problema em relação a isso durante a sessão, porque a gente usa a técnica, e se o bebê for maior, né? A diferença de um bebê antes de 15 dias para um bebê maior, por exemplo, 40 dias, 50 dias ou até 60 dias, porque na verdade considerado recém-nascido seria até 28 dias, né? E a gente faz com 28 dias, 30 no estilo newborn, né? As fotografias. E eu já fiz também 45 dias até 60 dias. O bebê, ele não está tão flexível quanto com 15 dias, né? 10 dias, 7, eles são mais flexíveis. Depois deste período, eles ficam mais firmes. Então, algumas poses, tem bebês que permitem, mas algumas eles não conseguem fazer. Mas isso não é empecilho de realizar a sessão. Ah, mas o bebê ele é mais agitado. Ah, mas o bebê acorda. Mas isso não é um empecilho para fazer uma sessão de um bebê maior. Se o bebê acorda mais, se o bebê ele é mais agitado, eu não vejo empecilho. A gente está ali, a gente está para fotografar e agradar aquela família que nos escolheu como fotógrafo, tá? Então, assim, se for maior ou menor, isso não importa, porque tem bebês que ficou na UTIM 45 dias, eu não vou registrar essa família porque o bebê é mais durinho ou porque o bebê ele é mais agitado, de forma alguma. Eu vou registrar dentro das limitações deste bebê, tá bom?